Para que você encha uma igreja, se não for pela pregação verdadeira da palavra, tem que ser por algum artifício. E aí as igrejas fazem show, fazem espetáculo, fazem luta livre, faz boate gospel, faz um monte de coisa, né? O culto vira um espetáculo, onde o centro é o homem, traz gente famosa para cantar, para fazer apresentação e tudo mais. Paulo diz que ele resistiu a isso. Ele, diante do desânimo, da falta de resultados, ele não cedeu a adulterar a mensagem do Evangelho. Olha o que ele diz aqui no verso 2. Primeiro, ele rejeitou as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Quer dizer, que ele rejeitou procedimentos secretos e vergonhosos com o objetivo de obter sucesso no ministério. Ele rejeitou esses esquemas e motivações erradas para obter lucro e mais gente. Aqui ele diz que essas coisas se ocultam, porque o falso mestre, ele nunca diria isso. O falso profeta, que enche a igreja de qualquer jeito para poder ter dinheiro, ele não vem chegando dizendo que essa é a motivação dele. Ele vai dizer que é um servo de Jesus, ele vai usar a terminologia evangélica, vai usar a Bíblia e ocultar quais são as suas verdadeiras motivações. Paulo está dizendo aqui que ele rejeita essas coisas que, por serem vergonhosas, elas se ocultam. Ou seja, é uma vergonha nós querermos ter sucesso no ministério, para isso, usando de estratagemas e métodos noturnos, obscuros, e que não são os métodos e os objetivos e as motivações corretas. Além disso, Paulo diz ainda no verso 2, ele não andou com astúcia, ou seja, ele não tinha má fé. Ele não tinha má fé. Má fé é quando o pregador, é quando o pastor, ele engana as pessoas com astúcia, com retórica ou qualquer outra coisa, sendo que a intenção dele, embora ele diga que ele está pregando o evangelho, mas a intenção dele é angariar a simpatia daquelas pessoas para depois passar o chapéu e receber o dinheiro, que sempre foi a maior motivação dentro do campo religioso para os falsos profetas. Paulo diz que ele nunca andou com astúcia, enganando as pessoas. E ainda no verso 2, terceiro, ele diz que ele não adulterava e nem torcia a palavra de Deus, aí no meio do verso 2, não adulterando a palavra de Deus. Adulterar seria falsificar a mensagem. Todo mundo sabe o que é uma gasolina adulterada. Você pega a gasolina e você adiciona alguma coisa. Alguns põem até água, né? É uma gasolina adulterada, ela não é a gasolina original. O freguês está pagando o mesmo preço, está pagando pela gasolina, só que é uma gasolina adulterada. O comerciante desonesto, para ter mais lucro, ele mistura o produto para render mais. Paulo está dizendo que ele nunca fez isso, que a pregação dele do evangelho era do evangelho puro. Ele nunca adulterou a pregação do evangelho, misturando o verdadeiro evangelho com elementos humanos, com o objetivo de atrair pessoas, vender mais e obter lucro com isso. Ele nunca adulterou, ou seja, ele sempre foi fiel na pregação daquilo que Deus tinha dito que ele devia pregar. E a mensagem de Paulo era uma mensagem que nem sempre era agradável de ouvir. É só você ler a carta aos Romanos, ele começa colocando judeus e gentios debaixo da mesma condenação, dizendo que não há um justo, não há nenhum sequer, que todos pecaram, carecem da glória de Deus, que nós somos justificados pela fé em Cristo somente. Depois, em Romanos, ele fala sobre a justificação, que pertence a todo aquele que é justificado, ou seja, é salvo. A mensagem de Paulo era uma mensagem que ia nos fundamentos da existência da pessoa. Era uma mensagem baseada na revelação de Deus, que tratava das questões centrais dessa vida. Paulo não estava interessado em entreter ninguém, ter um culto para dar entretenimento às pessoas. Paulo estava interessado em salvá-las da condenação eterna, condenação esta da qual muita gente não estava nem consciente. Então, ele não mudava isso. Essa era a pregação do evangelho. Ele não misturava com outras coisas, tipo autoajuda, tipo assim, teologia da prosperidade. Ele não misturava com nada disso. Ele pregava o puro evangelho, porque ele sabia que era exatamente isso que o povo precisava. A igreja de Roma era conhecida pela sua firmeza doutrinária. E Paulo está usando esse argumento, dizendo, se vocês receberem esses falsos profetas, a reputação de vocês vai ficar enlameada. O nome que vocês até agora tiveram pela graça de Deus, ele vai ser perdido. Vocês vão deixar de ser um referencial da verdade.
Eu me alegro que vocês são assim, diz Paulo no verso 19. Por isso me alegro a vosso respeito. Ele diz, eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Em outras palavras, que vocês tenham sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. E que vocês sejam simples com relação ao mal, ou seja, não tenham nada a ver com aquilo que é mal. Porque vocês têm uma reputação de ser uma igreja obediente à palavra de Deus. Esse é o terceiro argumento. A quarta razão que Paulo dá para que eles se afastem dos falsos mestres é a derrota iminente de Satanás. É o verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O leitor atento da carta aos Romanos vai descobrir que é a primeira vez que Paulo menciona o diabo em toda a carta. Não é interessante? São 15 capítulos sobre justificação pela fé, salvação pela graça, escatologia, viver no Espírito, mortificação do pecado, liberdade para servir a Deus, e Paulo não mencionou o diabo nenhuma vez. Tem alguma coisa errada no discurso de muitos pastores por aí, não é? Que não conseguem escrever uma página sem falar do diabo. Paulo escreveu 15 capítulos da mais profunda teologia sem mencionar o diabo uma vez, menciona aqui. Só isso em si já nos ensina alguma coisa. Que o nosso foco não é o diabo. Nosso foco é o Evangelho. Essa é a tarefa da igreja, pregar o Evangelho, exaltar Jesus Cristo, ensinar a verdade. O diabo é uma nota de rodapé na pregação do Evangelho. Nunca deveria ser o alvo, o objetivo e o centro de ministérios. Tem pastores que se especializaram tanto em demônio, expulsão do demônio e guerra espiritual, que se Deus tirasse o diabo do mundo, eles iam perder o emprego. Não sabe fazer mais nada. Mas Paulo menciona, e quando menciona o diabo é para dizer que o quê? Ele vai ser esmagado. Ele vai ser esmagado. E quando será isso? E o que é essa passagem, como é que ela se encaixa aqui? Primeiro, eu creio que essa passagem se encaixa aqui porque é um encorajamento para os crentes de Roma para se afastar dos falsos mestres, porque Paulo aqui identifica quem é que está por detrás de todas as mentiras e heresias, aquele que é chamado de o pai da mentira. Ele é que está por detrás dos falsos profetas, das heresias, dos erros que vêm destruir a unidade da igreja e desafiar a doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. É o diabo que está por detrás. Cultos voltados para a prosperidade ou solução de problemas materiais é um desvio do padrão que Deus nos revela na Escritura. E se você faz parte de uma igreja onde isso acontece, eu queria que você reconsiderasse participação nessa igreja. Reconsiderasse. Ou se você está aqui e é um pastor que promove esse tipo de coisa, pensando em encher a igreja e atrair novos membros com isso, eu queria que você pensasse no que você ouviu nessa noite. O que é que a palavra de Deus nos diz a respeito da evidência do amor dele? Não é prosperidade financeira. Deus pode nos dar isso, mas isso não significa evidência do favor dele. Segunda coisa, segunda aplicação do livro do profeta Malaquias, é para aqueles cultos onde são introduzidos elementos e formas de adoração completamente estranhos à palavra de Deus. Gente, às vezes eu não acredito que eu vejo no YouTube. Eu talvez devia parar de ver essas coisas, porque eu fico nervoso com esse tipo de coisa. Mas é cada coisa que é feita em nome de Deus. Eu fico pensando, por exemplo, na introdução de elementos judaicos no culto evangélico. Nós acabamos de ver aqui a decretação da falência do sistema veterotestamentário. É isso que o livro de Malaquias está dizendo, não funciona. E aponta para uma nova realidade que está chegando. É assim que fecha o Novo Testamento, o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os escritores bíblicos, os apóstolos particularmente, eles nos ensinaram isso, que todo o sistema levítico de culto do Antigo Testamento no templo era sombra, era simbólico, era profético, apontava para Jesus Cristo. Então, por que eu vejo hoje nas igrejas evangélicas, pessoal trazendo a Arca da Aliança, pastor usando chapeuzinho de judeu, estola de judeu, com o menorá lá, aquele candelabro lá, na mesa, né? Dizendo que Jesus tem que ser chamado de Yeshua,
senão que ninguém sabe o nome dele. A reintrodução das festas judaicas. Por que eu vejo isso? Caravanas para Israel para ser batizado no Rio Jordão, porque lá equivale. Unção com óleo que foi tirado do Monte das Oliveiras, esse é o poderoso. Oração feita no alto do Monte Sinai, essa é que tem eficácia. Eu não vejo nada disso no Novo Testamento. Mas esses elementos estranhos são introduzidos. E outros elementos são introduzidos sim, em nome do pragmatismo, daquilo que funciona. Fazer coisas para atrair o povo para Deus, mas a pergunta não é, a Bíblia proíbe isso? Não, a pergunta é, a Bíblia manda isso? Essa foi a grande disputa na época da Reforma, não foi? Especialmente entre puritanos e outros grupos. Que outros grupos queriam manter certas coisas no culto, perguntando assim, onde é que está proibido na Bíblia você usar vela no culto? Resposta dos puritanos, onde é que está ordenado? Então essa é a pergunta, Deus mandou? É assim que Deus deseja o culto? Podemos apresentar argumentos suficientes e bíblicos para que esses elementos estejam presentes no culto? Senão nós vamos estar introduzindo coisas estranhas ao que Deus mandou e vamos cair no mesmo caso aqui do povo de Israel, que queria oferecer, adorar a Deus do jeito que eles entendiam que era o melhor. Ministério de libertação de demônios. Onde é que tem isso aqui no Novo Testamento? Quarta-feira, venham para a igreja que nós vamos ter uma reunião para expelir demônio. Me encontra aqui os apóstolos marcando reunião de libertação de demônio, por favor, no Novo Testamento. Eu não encontro em nenhum lugar do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, que registra o trabalho dos apóstolos, que o apóstolo Paulo, quando chegava numa igreja para pregar, numa cidade para pregar o evangelho, primeiro ele ia fazer guerra espiritual para saber quem era o demônio daquela cidade, o nome do demônio, amarrar o demônio, destronar, para então ele poder evangelizar. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram, não está em lugar nenhum. O que a Bíblia está dizendo é que nós já vencemos, o nosso Cristo já venceu, Ele tem todo o poder no céu e na terra, resta-nos ficar firmes contra o inimigo derrotado que vem ao nosso encontro para fazer o maior estrago que ele puder, mas a vitória já é nossa. Então é uma batalha de resistência. É claro, se nós, à medida que nós pregamos o Evangelho e plantamos igrejas, se aparecerem pessoas possuídas de demônios ou com opressão espiritual, nós vamos mandar sair em nome de Jesus. Eu creio que pessoas podem ficar possessas de espíritos hoje, mas a minha tarefa não é sair catando não. Agora, se aparecer, vai sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Mas não é esse o meu ministério. Meu ministério é anunciar a palavra de Deus. Meu ministério é centrado em Cristo. É esse o ministério da igreja. Anunciar a Jesus e Ele vitorioso. As pessoas que formam ministérios em torno disso acabam glorificando quem? Quem acaba sendo o centro do ministério deles? E ao dizer que nós temos que tomar a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo, o apóstolo Paulo está dizendo que esse inimigo nosso, ele é ardiloso, ele é inteligente, ele nos conhece, ele tem um método e o alvo dele é nos pegar. O objetivo dele é nos pegar e nos derrubar. Por isso que ele diz aqui, nós temos que ficar firmes. Temos que ficar firmes. Na verdade, ele diz isso aqui 3 vezes. Verso 11, ficai firmes. Final do verso 13, permanecei inabalável, que é o mesmo verbo na língua grega. E no verso 14, no início, estai, pois, firmes. Paulo diz que nós temos que ficar firmes contra estas armadilhas astuciosas, estas ciladas que o acusador das nossas almas arma contra nós. A visão que Paulo tem dessa batalha, ela é um pouco diferente da perspectiva que é trazida pelo movimento de batalha espiritual hoje. O movimento de batalha espiritual diz que nós precisamos caçar os demônios, saber onde é que eles estão, descobrir os nomes deles, tirá-los dos territórios que eles ocupam, derrubá-los, destroná-los do trono de Satanás, expulsá-los de uma determinada região. Então, a maneira como essa batalha tem sido ensinada na igreja nos últimos 25 anos, 30 anos, que é a data do movimento do surgimento do movimento de batalha espiritual, é que a guerra, a batalha espiritual é um ataque que tem que fazer aos demônios.
Só que eu não estou vendo isso aqui. O que eu estou vendo é o contrário, é o diabo vindo contra mim. A ordem é que eu fique firme. A arma maior do diabo é o erro religioso. Uma vez que você conhece a verdade, que você se apoderou da verdade do Evangelho em Cristo Jesus, então você está em condições de se defender das mentiras, das heresias, do erro religioso que é apresentado por Satanás de forma muito bonita, através de homens preparados para isso, porque você conhece a verdade. Ela é a porta de entrada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é como cinto, é logo a primeira coisa. Como é que eu me aproprio da verdade então? Como é que eu obedeço essa ordem? Cingi-vos da verdade. Significa todo dia você encher a sua cabeça com essa verdade. Você meditar na verdade que é Cristo. Você meditar nas grandes promessas do Evangelho. Você crer nestas coisas, deleitar-se nas verdades espirituais. Você está se cingindo com a verdade. Ela se torna o cinto que protege o seu abdômen, de onde virão penduradas as outras coisas que se seguem. Vestindo-vos da couraça da justiça. Justiça aqui não é um atributo ético, mas é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. É a justiça com a qual Deus justifica pecadores como eu e como você. É a justificação. Ela funciona como uma couraça. Paulo aqui compara a justiça de Deus em Cristo Jesus, ou a justificação, a uma couraça. Porque uma vez que você já foi justificado em Cristo Jesus, diariamente você tem que se lembrar disso. Eu vou dar um exemplo do próprio Paulo. Talvez o melhor comentário disso aqui é Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É maravilhoso você lembrar disso naquele dia em que de repente um monte de acusação chega na sua cabeça. Você não presta, você fez de novo, né? Como é que... Não tem jeito, você não presta para nada, você é um desastre, você é um crente vagabundo, né? Você fica fazendo esse tipo de coisa. Você acha que Deus vai aceitar você? Já passou por esses dias? Que sua cabeça, né, fica assim, aí você fica, as trevas entram no seu coração, dúvida entra. Sabe qual a resposta para isso aqui? A doutrina da justificação pela fé. Você vai dizer, é verdade, eu não presto nada, eu não valho nada. Isso é verdade. Eu não valho a comida que eu como, nem o ar que eu respiro. Isso é verdade. Eu sou um pecador miserável e fracassado, um crente sem vergonha. Isso é verdade. Mas Deus me aceita não com base nos meus méritos, mas pela justiça de Cristo. Portanto, quem me condenará? Porque a minha justiça não é minha, mas é daquele, do Filho de Deus, que na cruz do Calvário se entregou por mim, que cumpriu a lei de Deus de maneira perfeita, que ofereceu um sacrifício perfeito pelos meus pecados. É assim que você toma a justiça como uma couraça para se defender dos ataques do diabo, do acusador, da sua própria consciência. É você lembrar disso. Quanto a gente sofre com culpa. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas eu estou falando da culpa ruim, da culpa errada. A culpa verdadeira é boa, porque ela vai levar você ao arrependimento. Se você pecou, é bom que você se sinta culpado. Espero que sim. Se você não se sentir culpado, alguma coisa está errada. Se você pecou, né? O ser crente é isso. É você não conseguir pecar sem sentir culpa. Faça esse teste. Se você consegue pecar e não tem culpa, provavelmente não é crente. Agora, se você não consegue desfrutar o fruto do seu pecado, porque sua consciência fica pesando, é um sinal de que você é crente, porque você está sentindo culpa. O legalismo não faz sentido para quem está em Cristo Jesus. É uma tentativa de acrescentar a obra dele e ataca a suficiência disso. Todo movimento que diz Cristo mais alguma coisa é legalismo. Cristo mais dízimo, Cristo mais paletó e gravata, Cristo mais tamanho de corte de cabelo, Cristo mais qualquer outra coisa é legalismo. Foge da suficiência e da plenitude de Jesus Cristo. Por que o nosso coração reluta em descansar completamente em Cristo? Porque sempre a gente quer fazer alguma coisa. A gente acha que é muito... esmola grande, né? Cego desconfia, né? Então é muita graça. Mas será que eu não tenho que fazer nada? Tenho que fazer nada. Cristo já fez tudo? Sim, Ele já fez tudo mesmo.
Mas até a fé, até a sua capacidade de crer está no pacote, está no kit. Vem, a fé vem junto com isso, que você não pode ter por você mesmo. Resposta de Paulo para todas as demandas daquela seita: Cristo. Nele vocês estão circuncidados, ele já cumpriu a lei, despojou principados e potestades, ele é a consumação e a substância de todas as sombras do Antigo Testamento, ele é o cabeça do principado e potestade. Em Cristo você tem as respostas para todos esses questionamentos e a solução para todas essas demandas aí. Mas não terminou. Terceiro componente daquela heresia, que era um misticismo. Esses homens estavam dizendo que tinham tido visões de Deus, dizendo que nós tínhamos que ter comunicação com os anjos, princípios rudimentares do mundo, para podermos chegar a Deus vencendo o pleroma. Verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha o que diz a Nova Versão Transformadora: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Não existe praticamente uma única seita no mundo que não começou com visão, com alguém reivindicando ter tido uma visão. Toda seita é assim. E no meio evangélico isso é muito comum hoje. Pega, por exemplo, o movimento G12, que dividiu igrejas batistas, presbiterianas. Castellani teve uma revelação em que Cristo lhe apareceu e disse: meu povo se equivocou durante 2000 anos, porque eu queria desde o começo que o discipulado fosse em grupo de 12, por isso que eu chamei 12. Mas a igreja cresceu, se multiplicou, catedrais, igreja mega churches e tudo mais, mega igrejas e tudo mais, e nós temos que voltar à simplicidade do discipulado de 12 a 12. Surge o movimento G12, não baseado na Bíblia, que você não vai conseguir provar na Bíblia que o discipulado é só na base de 12, mas baseado numa revelação que Jesus Cristo deu a César Castellani. E eu posso dizer para você que praticamente hoje, todas essas práticas que você encontra aí nessas igrejas, que parecem coisas estranhas e tudo mais, não tem o menor fundamento bíblico. E a argumentação vai ser essa: Deus me disse, Deus me apareceu, Deus me revelou, eu vi um anjo, eu tive um sonho. Isso é tão antigo quanto o livro de Colossenses, porque era o mesmo argumento que essa seita estava usando lá em Colossos. Nós tivemos uma visão onde Deus disse que nós temos que adorar os anjos. Espera aí, está soando familiar? Quem foi o anjo que queria adoração? Não é? Quem foi o anjo que sempre quis adoração? Inclusive propôs a Jesus Cristo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De onde veio essa visão? Por isso que a Bíblia é muito cautelosa quando ela nos adverte a ter cuidado com esse tipo de coisa, não mexer com esses poderes espirituais, porque você não sabe o que está por detrás. Portanto, meu canal de comunicação com Deus é sua palavra escrita, é a sua revelação, sola escritura, nela eu estou seguro. Em vez de me abrir para tentar ouvir Deus, ou a mensagem de Deus, ou o caminho de Deus para a minha vida, através de sonhos, visões e revelações, que eu não sei a origem. Meus queridos, através dos séculos a igreja tem afirmado, ensinado que Deus salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem característica da igreja cristã. Desde o seu início, a igreja cristã vem proclamando aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, que são as boas notícias da parte de Deus. Mas desde o início também, a igreja cristã tem tido que lutar para preservar essa mensagem pura, porque já no primeiro século começaram a aparecer distorções e apresentações falsas dessa mensagem. Já na época do apóstolo Paulo havia os judaizantes, que eram judeus
convertidos ao cristianismo, que diziam que as boas novas era o seguinte: você cria em Cristo para ser o seu Salvador, mas você tinha que guardar as obras da lei que Moisés havia ordenado. Então isso é considerado uma distorção do Evangelho, porque o Evangelho é que Deus nos salva gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Na mesma época apareceram os libertinos, ainda no período dos apóstolos. Pessoas que diziam: essa é uma notícia boa demais, Deus nos salva pela fé em Cristo Jesus. Logo, não importa de que maneira eu viva, não importa o que eu faça, eu serei salvo de qualquer maneira. E aí aproveitavam a graça de Deus como uma desculpa para viver em pecado. É outra distorção do Evangelho. No século II aparece uma outra versão do Evangelho chamada gnosticismo, que era uma tentativa de misturar a fé cristã com as categorias do pensamento helênico, da filosofia grega, das religiões de mistério. Mais outra distorção do Evangelho, exigindo que a igreja combatesse aqueles mestres, discutisse com eles e finalmente ganhasse a batalha no século IV. Mas aí veio a institucionalização da igreja. A igreja virou uma grande instituição, virou uma grande hierarquia encabeçada por um papa infalível. Durante a Idade Medieval, doutrinas estranhas entraram na igreja, como adoração a Maria, mediação de Maria, veneração dos santos, a doutrina do purgatório. Mais uma vez foi dito que a salvação é pelas obras, juntamente com a fé em Jesus Cristo. E depois que isso foi vencido pela Reforma Protestante, aí vem o liberalismo teológico, estudiosos na Alemanha, depois na Inglaterra, finalmente em toda a Europa, passando para os Estados Unidos, chegando no Brasil, dizendo que a Bíblia está cheia de erros, nós vivemos na idade da razão, que a ciência já mostrou que Deus não existe, nós não precisamos de Deus, a Bíblia na verdade é uma coleção de mitos. A boa notícia é simplesmente que Jesus era um profeta, era um ensinador de moralidade, de ética, e que os seus discípulos é que inventaram todas essas histórias a respeito dele, que ele morreu numa cruz e coisas dessa natureza. E novamente a igreja teve que brigar pela pureza do Evangelho. E vencido o liberalismo teológico em parte, porque como movimento ele já praticamente se extinguiu, a igreja agora tem que enfrentar outras versões do Evangelho, o Evangelho da prosperidade, a teologia da libertação, igrejas que fazem o Evangelho ser simplesmente a chave que dá acesso a Deus, que dá trabalho, emprego, saúde, casamento, prosperidade e carro do ano para quem o busca. Se você fizer campanha, entregar dízimo, se você fizer sacrifício, e outra vez lá vamos nós ter que brigar pelo Evangelho, para manter o Evangelho puro. Em todas as gerações, a igreja tem sido obrigada a lutar pela fé evangélica, porque há distorções o tempo todo, e nós vivemos numa época em que existe também muitas distorções a respeito daquilo que são as boas notícias da parte de Deus. Por isso que é importante sempre nós voltarmos às Escrituras e fazer essa pergunta: o que é o Evangelho? Estamos nele? É no Evangelho original, puro e simples que nós cremos?